Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Cláudio Clemente. Pessoal, eu quero dar continuidade àquele vídeo que eu fiz falando sobre passado e inconsciente. Pois bem, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso. O que eu quero dizer? Que todas as doenças, a maior parte de todas as doenças, principalmente as doenças emocionais, elas começam na nossa infância, né? Em especial até os 7 anos de idade. Por quê? Porque é até os 7 anos de idade que nós estamos formando os nossos traços de caráter, a nossa personalidade. Ou seja, como nós fomos criados, como os nossos pais nos educaram, quais traumas nós passamos por eles, né? Professores, irmãos mais velhos, avós, colegas de escola, parentes, como nós fomos criados, como fomos educados. Então, tudo isso fica armazenado em nosso cérebro reptiliano, que é o nosso inconsciente. Ou seja, hoje eu estou com 47 anos. Aí eu posso falar assim, mas eu não lembro de todos os meus traumas. Obviamente, eu lembro de alguns, outros não. Mas quando eu faço o meu reprocessamento generativo, que é a terapia TRG, automaticamente o nosso cérebro inconsciente, ele nos quer felizes, ele nos quer bem. Porém, ele trabalha de forma bipolar, de forma desordenada, de forma não tão clara, não tão óbvia. Então, ele deixa embaixo as dores maiores, que são as que nós lembramos, as menos piores ficam quase que esquecidas. Quando a gente não lembra, quando a dor é tão grande, o nosso inconsciente ele congela. Quando ele congela, automaticamente eu não sinto para o meu bem, para que eu não possa ficar deprimido, remoendo. Mas aí, automaticamente, por dentro, essa dor fica gritante lá dentro. E aí eu vou ter gatilhos. Todas as vezes que eu passar por uma situação que relembre aquele trauma que eu passei na infância, esse gatilho vai armar, vai disparar e eu vou entrar num conflito. Eu vou discutir com alguém, vou brigar, vou chorar, vou atacar, vou atingir, vou me adoecer. E aí vem os sinais, que são os sintomas. Então, se eu não trato esses sintomas, toda emoção tem lógica. Se eu tenho um sintoma, é sinal de que tem uma causa. E essa causa está onde? Na raiz. A raiz foi lá na nossa infância. Por isso a necessidade de reprocessar. Então, vamos comparar a nossa vida como uma árvore. Ou seja, uma árvore, para que ela seja sadia, para que ela seja boa, para que ela dê bons frutos, para que ela tenha vida longa, ela deve ter o quê? Raízes profundas, ela deve ter um bom terreno, ela deve ter ser bem adubada, bem regada e bem podada, para que ela dê, que ela floresça, para que ela dê frutos no tempo oportuno, né? E que ela não morra diante das secas, na falta de água ou com excesso de água, que ela não seja arrancada. Assim é a nossa vida. Então, ou seja, as nossas raízes é o que a gente viveu, principalmente na nossa infância, que foi quando a gente formou a nossa personalidade. E aí, como essas raízes foram formadas? Como elas cresceram? Elas cresceram sadiamente, bem adubada, bem regada, num bom terreno, ou ela cresceu de forma desordenada, adoecida, com falta de vitaminas, com falta de um bom terreno, de adubo, com falta de água? E aí vem os sintomas. Os sintomas são o quê? Os galhos, as folhas. E aí, a gente está florescendo? Quais frutos eu estou dando? E aí, através das folhas, dos galhos, a gente percebe se essa árvore está doente ou sadia. Se ela estiver sadia, ela vai florescer e vai dar bons frutos, vários frutos. Se ela estiver doente, as folhas vão cair, os galhos vão secar, vai murchar. Mesmo que ela não morra, ela não vai dar frutos. E aí quais frutos nós estamos dando? Se nós temos os sintomas da ansiedade, da depressão, das síndromes do pânico, da síndrome do pânico, da TDAH, do toque, de tantas outras síndromes que são complexas, são muitas. Se eu não tratá-las, eu vou ter uma vida o quê? Desordenada. Eu vou ter uma vida infeliz, eu vou fazer as pessoas felizes.
eu vou viver estressado, eu vou viver xingando, brigando, vou viver humilhando, eu vou me sentir humilhado. E se eu não trato, pior ainda, porque aí vai desencarregar doenças físicas. Aí eu vou ter um problema intestinal, vou ter um problema de obesidade, de diabetes, de colesterol, de pressão alta. Por quê? Porque quando eu não trato o meu emocional, a minha ansiedade, por exemplo, eu vou comer desordenado, eu vou beber desordenado, eu vou dormir de forma errônea, e aí eu vou adquirir outras doenças. Em especial, eu vou adquirir um problema de intestinal como síndrome do intestino irritável, a própria intolerância à lactose, diarreia ou intestino preso, problemas de tireoide. Aí também eu vou ter um problema de sobrecarga, né, por conta da depressão, o excesso de carga, o excesso de pressão, o excesso de sintomas, e aí eu vou ter problemas como, por exemplo, há uma doença que diz que é incurável, né? Que é a fibromialgia, que é o quê? Excesso de sintomas, excesso de carga, excesso de peso emocional que eu carrego. Então é preciso tratar. O nosso método TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, ele é diferente do método da psicanálise freudiana, né? Que é a terapia de fala. Então o nosso método não é falar. A gente vai fazer com que você reprocesse a tua infância. A gente trabalha com 5 ciclos. Aí você vai dizer, mas Cláudio, eu não vou lembrar do meu passado. Tudo bem. Algumas coisas você não vai lembrar, mas o seu inconsciente vai liberando aos poucos. É o processo de empilhamento do inconsciente. Como ele te quer feliz, ele vai mandar o que é pior. Quando ele está segurando para você não ficar pior, não ter uma forma desordenada, ele vai liberando aos poucos. Aí vai desencarregar o quê? Problemas, como eu te disse, no físico. Você vai sentir no físico. E aí a gente tem o modo de segurança, a gente tem a forma de você conter esse sofrimento, essa dor, essa angústia. E aos poucos o seu inconsciente vai te preparando e vai te liberando. Então, você não precisa falar, você só vai dizer o quanto dói. E aí a gente pede que você reprocesse, faça o pior filme da tua vida, automaticamente o inconsciente vai te liberando isso. Então, meus amados, é o que eu peço a vocês. Se preocupem com o teu passado. Se atentem aos sinais, se atentem aos sintomas. Se atentem às causas dos sintomas, se atentem às consequências de como você tem vivido e como você está vivendo. Você é uma criança que está congelada no teu passado? Quanto de nós somos uma criança adormecida, atormentada? É preciso curar. Então faça uma autoanálise. Caso não consiga, procure um bom terapeuta, em especial um TRG, né, que é a terapia de reprocessamento generativo, para que você cure o seu inconsciente, cure os seus traumas do passado, para que você tenha uma vida plena, para que você tenha uma vida melhor, para que você aprenda a se aceitar, para que você reconheça os seus traumas, as suas dores, os seus sofrimentos, para que você reconheça os seus defeitos, para que tu possas melhorar. Tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço. Cláudio Clemente.